Gravar. Pode começar. Olá, aqui é a Júlia e esse trabalho vai ser apresentado por mim e pela Josiana. É um trabalho sobre vibriose, tanto de moluscos, mexilhões, ostras, vieiras, de moluscos bivalves. Pode passar. Então, esses aqui são as bactérias, do gênero Vibrio. Elas são em formato de bastonete e elas têm um flagelo que permite a movimentação. Elas podem se mover livremente ou também formarem colônias, como a gente consegue ver nessa imagem à esquerda. Pode passar. Bom, há um número bem crescente de infecções bacterianas afetando a aquicultura marinha e muitos desses organismos são patogênicos. Desse gênero que eu já havia falado, são mais de 100 espécies diferentes. São bactérias que são mesofílicas, aeróbicas e capazes de matar larvas de moluscos em horas e até mesmo dias. A vibriose causada por algumas espécies de víbrio representa a dificuldade do processo de produção em incubatórios de bivalves, levando a grandíssimas taxas de mortalidade larval e rápida em lotes de produção. Bom, aqui eu trouxe algumas espécies. É o víbrio parahemolíticos, temos o víbrio vuníficos, o víbrio alginolíticos, o víbrio alcerianos, o víbrio cortegandelis, o víbrio tapetes, o víbrio europeus, o víbrio bivalvicida e até mesmo o víbrio cholerae, que é o vírus da cólera, mas esse só afeta somente humanos e não moluscos. Então, além da gastroenterite que essas bactérias nocivas causam, há relatos de pessoas que ingeriram víbrio vuníficos e tiveram bolhas graves na pele e também infecções na corrente sanguínea. Por isso, é bem importante, se possível, quando consumir os moluscos bivalves, sempre cozinhar antes de ingerir. Alguns países foram relatada a presença do víbrio parahemolíticos. No continente da Ásia, também no da Europa, e os países foram Espanha e Itália, e na América, Estados Unidos, Chile, Peru e aqui no Brasil. Bom, eu também achei infecções por essa espécie, diversas espécies de víbrio, no México. Somente não achei as espécies específicas. Pode passar. Bom, para o diagnóstico de víbrio, pode ser usado alguns métodos. Eu trouxe aqui o mais clássico, que é o PCR, que apresenta resultados já eficientes e bastante estudados, que é a reação de cadeia em polimerase. É um método que ele é enzimático, ele amplifica as sequências de DNA específicas, então ele consegue permitir a síntese in vitro de somente um fragmento de DNA, de forma que cada ciclo do processo, o número de moléculas ele se duplica, e então tem a detecção genômica desses micro-organismos patogênicos. Também já há estudos sobre o mal de TOF-MS, que é a ionização e desulção a laser assistida por matriz. Essa técnica ela já vem sido largamente usada na microbiologia de rotina, como uma forma que ela é muito mais rápida, precisa e econômica de se fazer esses diagnósticos. Há inclusive estudos que desenvolveram o mal de TOF, banco de dados Vibrio, chamado de EnviBase, que ele é baseado no ambiente, nos tipos de cepas e cepas clínicas de patógenos de moluscos. Aqui nessa imagem ao lado, podemos ver que os MS foram testados comparando essa pontuação correspondente, obtida nos bancos de dados, Brook e Erler, que contém 7.854 e 997 MSP, respectivamente. Essa geração do dendrograma, a classificação de todas as cepas foi verificada através da criação de um dendrograma MSP usando o MALDI Software Biotyper Compass Explorer.
A validação de bancos de dados do molde TOEFL-MS, Vibrio, para validar o EnvBase. Foi realizado, né, um teste cego, testando 100 cepas de pelo menos 3 laboratórios dos colaboradores. Próximo. Prevenção. As águas destinadas ao cultivo devem apresentar valores de salinidade ideais e temperatura da água adequada. As áreas e lugares onde estão implementadas os cultivos devem estar livres de poluições. E também devem ser instaladas em lugares onde não sofrem muita corrente marítima e que tenham sempre uma renovação de água para garantir sempre uma nova alimentação e que desta forma garantam as condições adequadas para o cultivo. O monitoramento biológico dessas áreas é muito importante para possíveis alterações no ponto de colheita, retirada e venda, pois com o monitoramento é possível detectar a origem do víbrio e adotar as medidas profiláticas necessárias. E a adoção de ferramentas de diagnósticos abrangentes para a detecção rápida da ocorrência de vibriose, como, por exemplo, a Júlia acabou de apresentar o TOEFL-MS. Porque quanto maior conhecimento de um surto, maior conseguimos impedir o seu alastramento. E tratamento. Para tratamento, são utilizados antibióticos, a administração de antibióticos, a depuração, que é a operação destinada à eliminação da contaminação microbiológica dos moluscos. No entanto, a depuração pode apresentar alguns poréns. Mas, no entanto, a depuração pode ocorrer com a transferência do molusco para uma outra área, no local do cultivo, ou para tanques com sistemas de recirculação de água. Durante a recirculação da água, esta água deve ser tratada. Pode ser um tratamento químico, que é com a cloração da água, mas devemos ter cuidado com a aplicação do cloro na água, porque senão pode invalidar a comercialização da ostra, e o uso da luz ultravioleta. Mas o uso da luz ultravioleta está limitada pela turbidez, cor e sais presentes na água. O tratamento térmico também pode ser uma forma de tratamento, mas esta já é para a fase de comercialização. Então, no entanto, este tipo de tratamento está limitado à inativação de alguns patógenos, porque, por exemplo, o víbrio que causa a hepatite A em humanos não pode ser inativada com o tratamento térmico. Por exemplo, aqui neste slide temos mais à esquerda o processo de depuração e mais à direita o processo de tratamento térmico. Eu trouxe aqui duas notícias. A primeira notícia foi publicada pelo CDC, em que fala sobre espécies de víbrio que causam vibriose. No entanto, o título da notícia fala sobre gastroenterite, surtos de gastroenterite em diversos estados relacionados com o consumo de ostras importados do México. Alertando ainda mais o que a Júlia disse, que existe uma grande probabilidade de contração de doenças devido ao consumo de ostras contaminadas. Por isso é que se recomenda o seu consumo depois de cozido. Eu sei que é muito frequente o consumo de ostras cruas ou semi-cruas, mas, no entanto, devemos ter em conta que isso pode ser muito perigoso. E temos aqui uma outra notícia, que não é exatamente uma notícia, mas é um artigo que o professor forneceu na nossa disciplina, que eu achei muito interessante, porque fala sobre a resistência do víbrio para hemolíticos em relação aos antibióticos, o que nos desperta para o detalhe que é do uso indiscriminado de antibióticos para tratamento de bactérias. Eu confesso que fiquei um pouquinho
assustada com a quantidade de antibióticos em que o vibrio parahemolítico se manifestou resistente, pois e a tendência disso acontecer é cada vez maior. Então devemos alertar sobre isso e fazer um uso adequado e cauteloso dos antibióticos e também acabar por desenvolver outras técnicas de tratamento para bactérias, que não sejam antibióticos, porque senão daqui a alguns anos não vamos ter, as bactérias vão se tornar todas resistentes e vamos ter problemas tanto para o cultivo, né, da ostra, alguns problemas econômicos nos cultivos, porque vai haver mortalidade em cultivo e também na transmissão de doenças a partir do consumo das ostras. E isto é tudo. Temos aqui as referências bibliográficas e obrigada pela vossa atenção.